começar aqui. Ok, só dar o sinal aqui. Pronto, gravando. Gente, então, oficialmente começamos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao projeto internacional transdisciplinar do Campo das Artes, Conversas de Laboratório com a América Latina, Cenários do Sul, com curadoria e mediação minhas, professora Marta, e também a professora pesquisadora Iliana Diegues, da Universidade Autônoma Metropolitana do México, com a colaboração da atriz, professora e pesquisadora da cena, Carolina Virgües, na tradução, facilitação online entre o espanhol e o português. Muito obrigada, Carol, de novo. Bom, o eixo central dessas nossas conversas desse ano, ele gira pela temática corpus queer, corpus trans, desobediência política e a estética da transgressão. Nós iniciamos esse grupo de conversas com a ativista trans, performer, poetisa e a educadora mexicana Lia Garcia, La Novia Serena, que também está disponibilizado online, né, em nossa plataforma do YouTube. Depois a gente coloca aqui no chat para quem não conhece, quiser. Bom, nós queríamos também, antes de mais nada, né, agradecer, eu, em nome de Eliana também, a toda a nossa rede de apoio, ao CNPq, aos bolsistas da UF, que trabalham comigo, a Patrícia de Lapa e o Raul Ferro, ao grupo de pesquisa Teoria Queer, o Ensino da Arte, que o Tiago está aqui representando também. Não sei se tem algum outro membro, Tiago, se tiver, você já me corrige. Enfim, e também né, e a todos vocês que estão aqui presencialmente, virtualmente, né, das diversas partes da América Latina. Lembrando que essa conversa com a Renata também será gravada, que será disponível também no nosso canal do YouTube, que, como disse, a gente já vai colocar aqui para vocês, né? Bom, então a gente vai pedir agora para todos vocês desligarem seus microfones e para não ficar com eco, uma gravação ruim e tal, e não pesar muito também, né, a comunicação, a internet, né, o sinal. E depois da conversa, a gente vai abrir para todas as perguntas de vocês, para um diálogo mais próximo com a Renata e com a gente aqui. Bom, então, nós dividimos com vocês a nossa alegria de receber nesse encontro, um encontro transpofágico, a atriz brasileira natural de Santos, que é diretora, dramaturga, roteirista premiada, graduanda em Ciências Sociais e transpóloga, Renata Carvalho. Fundadora do Monarte, o Movimento Nacional de Artistas Trans, do Manifesto Representatividade Trans e do Coletivo T, formado por artistas trans, travestis, mulheres e homens trans e pessoas trans não binárias. Entre seus espetáculos, que a gente também gostaria de falar um pouco, né, destacamos, tanto pela importância política, como também de construção de linguagem, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, de 2016, Domínio Público, de 2018, Manifesto Transpofágico, de 2019, que segue em temporada, né, e o Corpo, Sua Autobiografia, de 2020. Renata é uma artista ativista pela representatividade trans nas artes, que investiga, a partir de seu corpo travesti, formas transdisciplinares do fazer artístico, construindo com a cena uma linguagem ao mesmo tempo poética, política e pedagógica, colocando em xeque a heteronormatividade, a binaridade, as práticas excludentes e de subordinação dos corpos dissidentes e também do genocídio trans. Bem-vinde, Renata. Você está com a palavra agora. Daqui a pouco a gente vai entrar com alguma pergunta, alguma coisa, mas, enfim, está aí para você se comunicar com a gente, que somos toda escuta e alegria. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Carol, tudo bem? Agradecer a Marta, a Irã de Eggs, muito obrigada, assim, pelo convite, por partilhar. Eu pesquiso o corpo trans travesti, eu não sei se exatamente você queria que eu dividisse, é como eu comecei o meu estudo, como que eu crio as obras, da onde você, sobre a minha transição, ou qual parte do... É muita coisa, louco. Muita coisa. Não, mas assim, por exemplo, você deu uma entrevista que me pegou muito, 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 que é a questão dos afetos, né? Então, assim, eu queria propor que esse nosso encontro transpofágico ele seja justamente sobre esses afetos, sobre suas vivências, a visibilidade, a arte, identidade, e pensar mesmo a partir de uma fala sua para começar nessa conversa.
que é quando você Uhum. diz, fala da Renata, precisamos ter esses corpos presentes. Só assim traremos humanidade e naturalização de nossos corpos e identidades. E isso só alcançaremos com representatividade. Eu acho que é muito importante, né, o seu papel como instigadora, como ativista, como artista, como produtora de linguagem, para pensar todo esse universo de corpos, de plataforma política e especialmente pedagógica também, né? Então, assim, você Uhum. consegue, de uma forma genial, unir todas essas instâncias, o que não é fácil, né? Tanto na vertente pedagógica, poética, política. Então, eu acho que a gente falar sobre isso é muito importante, partindo desse lugar do afeto, né? Desse Uhum. afeto que nos atravessa e que nos move. Para começar a falar a gente pode falar um portunhol? Qual é o babado aqui? A Helena está entendendo? Como está aqui? Não, ela Está entende. Entendo, acontecendo? Renata. Oi, Renata. Bom dia, Olá, Renata. como Muito estás? obrigada. Bom Eu dia. compreendo perfeitamente português. Você pode falar em português? Tudo bem, sim? Muito obrigada. Perfeito. Imagina. Eu acho, quando a gente fala de afeto, como eu cheguei nisso, né? Porque eu vivia a política da morte. Eu vivia achando que eu ia morrer. E é óbvio que todo mundo vai morrer, mas eu achei que eu ia morrer cedo. Eu vou fechar aqui que eu tô no centro de São Paulo, né? E deve ser um barulho. Se tiver muito barulho, vocês me falem. É, e eu descobri que eu não me via no futuro, eu não me via velha, eu não sabia o que eu queria, mas daqui a 10 anos, eu não me via daqui a 10 anos. E neste ano eu descobri que eu quero viver. E agora, voltando de Madrid, eu descobri que eu quero viver independente de qualquer coisa. Se eu preciso casar, se eu preciso comprar uma casa, eu quero viver porque a vida é interessante. E isso eles tiram da gente. E quando tiram isso, eu digo que a arte e nós artistas, eu não sei se tem muitos artistas, a Carol aqui, ou estamos mais na academia, mas eu acho que nós, e nós também como produtores de pensamento, né, nós precisamos, porque parece que a arte contribuiu para algumas narrativas, como diz Chimamanda, o perigo da história única. E o perigo da história única não é que são mentira, mas eles são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a história única. Então, como se faz uma história única? Diga que um povo é uma coisa só, sem parar, e é isso que esse corpo, e é isso que esse povo se torna. Então, eu descobri que eu tinha que viver rápido porque eu ia morrer. Então, travestis morrem com 35 anos. Mensagem para Renata aqui. Viver rápido gente, porque eu ia morrer. A travestis vive com 35, então eu tenho 42 anos. Então, quando eu percebo isso, eu vejo que as narrativas, que a arte contribuiu para que algumas histórias se repetissem e só existissem ela, e que a gente acreditava nisso. Então, quando eu me torno transpóloga, é porque quando eu me torno travesti, eu vou atrás da minha. Eu queria saber quem eu era, porque não se falava disso na época. E aí, eu fui atrás de livros, porque o teatro me ensinou a ser curiosa e sempre ir atrás de livros. Se eu vou montar um autor, o Plínio Marcos, eu vou ser bem bairrista, porque Plínio Marcos é de Santos, e eu sou de Santos. Então, se eu vou montar uma peça do Plínio Marcos, eu estudo o ano que ele escreveu, o momento histórico, o porquê do nome, as personagens, a especificidade do tema. Então, eu falei assim: então eu vou atrás da minha história, porque existem livros contando a história de todo mundo. E aí, em 2007, eu percebo que não existem esses livros. Os livros que eu encontrava era contando a exclusão histórica desses livros. Dessa população, desculpa. E aí, muito petulante e jovem na época, como uma boa aquariana, eu falei assim: então eu vou escrever esse livro. E aí eu passei a juntar esses livros e o que eu tenho hoje que eu chamo de Travesteca, que é uma biblioteca com temática trans. Eu posso até mostrar para vocês que eu dei uma organizada nela. Mas a minha do Travesteca é a coisa mais linda, gente. Olha aí. Aí aqui são os livros nacionais. E os que eu... E aqui estão os livros também nacionais, e aqui são os livros interseccionais e os livros que eu trago
de outros países. Então, eu tenho, tipo, a história de La Veneno, não sei se alguém já assistiu La Veneno. Enfim, e aí, através dessa... E aí eu comecei a juntar livros. Por que também isso? Porque em 2007 eu me torno agente de prevenção voluntária. E eu trabalho com travestis e mulheres trans na prostituição. Eu já fui prostituta, então eu fiz todo o caminho, eu me prostituí e depois eu fui agente de prevenção com as prostitutas. E aí eu passo a estudar o corpo trans travesti, mas ligado à questão da saúde, então mais a HIV/AIDS, a questão psicóloga, psiquiatra. Só que eu já fazia teatro, eu comecei no teatro em 96. E eu já estava eu tinha transicionado socialmente em 2002, mas no teatro só em 2007. Para tu ver como ele é excludente. Porque a gente tem uma ideia de teatro libertador e a gente precisa lembrar que o teatro ele começou excludente, né? Só os homens cisgêneros brancos podiam fazer. Isso lá antes de mim mesma, antes do século, lá no 4, 6 antes de mim mesma, antes de Cristo. Então, e aí quando eu comecei a perceber, eu falei assim, nossa, aí eu comecei assim, ir para as histórias, assim, como curiosa, vou procurar personagens trans, e comecei a juntar, e aí comecei a ir mais pro lado artístico. E quando eu realmente transicionei mesmo, assim, assumi que foi em 2007 que eu mudei nas coisas, né? Renata Carvalho, eu vi que aqui foi uma bomba na minha cidade, que eu era a primeira travesti de teatro naquele lugar, e talvez eu seja a primeira travesti de teatro do Brasil, com uma carreira continuada, produzindo, nem Rogéria conseguiu, né? Porque essa questão é o que eu falo hoje, a questão da permanência e da profissionalização. Quando eu comecei isso, e quando eu vi que, eu falava assim, gente, as pessoas me fazem perguntas tão absurdas aqui em Santos, eu vou fazer uma peça contando isso. E eu fiquei 10 anos fora dos palcos, porque com a minha travestilidade, a minha feminilidade, foi me tirar dos papéis. Então eu também descubro que eu sou censurada na arte antes de Jesus. E eu fiquei 10 anos na direção. E aí, como eu vi que ele saiu, eu falei assim, gente. E na época parecia uma bobagem, eu tô falando de 2007, 2008. Quando eu transicionei, eu perdi o lugar de atriz. Não existia uma atriz travestis. E aí, quando eu volto para os palcos em 2012, com um espetáculo chamado Dentro de Mim Mora Outra, onde eu conto a minha vida e a minha travestilidade. E passo a colocar o meu corpo. E a partir disso, eu sempre denunciei a minha dificuldade em profissionalização e denunciava os atores cisgêneros que interpretavam papéis de pessoas trans sem saber o nome ainda da prática. E aí, com Jesus, enfim, aí eu comecei a aprofundar mesmo essa pesquisa, verticalizar, e cheguei, entendi que o que faltava na arte era representatividade, era nós estarmos de corpo presente. Com isso, eu fui entender também, com essa pesquisa, porque também eu queria entender, aí vai uma questão pessoal, são muitas camadas, gente, para ligar toda essa. Eu quis entender por que as pessoas que diziam que me amavam deixaram de me amar do dia para a noite. E aí eu fui expulsa de casa, caí na prostituição compulsória. Eu comecei a acreditar que eu era uma pessoa ruim, porque ser travesti é tão mal visto, tão mal falado, que nem eu queria ser. E isso me afastou de mim e do meu coletivo. Então, eu falei assim, com isso eu entendi a construção social, patológica, criminal, hipersexualizante, carnavalesca, moral e religiosa que permeia o imaginário do senso comum. Isso também, a minha pesquisa, e como uma travesti não branca, o feminismo negro foi uma cisão na minha pesquisa enquanto transpóloga. E aí, eu lembro que quando eu criei aí o representatividade trans, e não foi bem aceito por pouquíssimos artistas. Eu fui muito violentada com Jesus, mas eu fui muito violentada com representatividade trans. Não foi bem aceito, porque não se espera intelectualidade do meu corpo. Porque a minha imagem é borrada, então tudo que eu falo é borrado. Então, com essas questões que eu falo assim, eu preciso ampliar esse olhar e abrir a reflexão. Só que quando eu criei isso, e com os ataques, porque as pessoas esqueciam também que eu era ameaçada de morte todos os dias. E todos os dias são todos os dias. Não pulei um feriado, não pulou.
E quando eu lancei o Representatividade, eu fui atacada, inclusive, pela mídia, né? Me chamavam de burra, que eu não entendia de teatro, enfim, porque não se esperava que eu tivesse há 27 anos aqui também, né? De forma continuada, produzindo, porque o teatro é a arte da repetição. Então, eu não posso ser uma boa atriz, ou não posso ser uma atriz competente, se eu não exercer, se eu não ensaiar, se eu não errar, se eu não voltar, se eu não ensaiar de novo, né? E aí, para eu desenvolver aptidões técnicas, porque não se espera disso. E aí eu fui entendendo, com os ataques, o que as pessoas me diziam. E também eu fui voltar na história, porque a história é cíclica, gente. Eu fui na Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro. Eu fui na Zezé Mota, com a agência. O Monat veio através do Teatro Experimental do Negro. O Coletivo T veio através da agência de atores e atrizes negras da Zezé Mota. E eu comecei a ir atrás da entrevista dessas pessoas e ver o que as pessoas falavam para elas. E falavam isso para mim. Na questão trans, eu sempre transfofagizando, né, gente? Então, aí eu comecei, eu tenho um artigo, inclusive saiu agora em espanhol, nesse livro aqui, que é Da la representación a la representatividad, dissidências del desejo em teatro espanhol e brasileño, do Cláudio Castro Filho e da Paola Bellomi. E aí eu coloco aqui o meu artigo A Arte e a Representatividade, onde eu falo das narrativas, eu dou nome às narrativas mais comumente da arte, porque quanto a essa minha pesquisa como transpóloga, além dos livros acadêmicos, eu fui atrás de peças, ah, desde Clarice Lispector a João Guimarães Rosa, de Adorinha é um homem trans. Queria frisar isso aqui, de Adorinha é um homem trans. Todos os de Adorim são prática de transfake. Arte da representatividade. Esse está disponível, preciso dar uma atualizada nele, porque já saiu, mas eu posso disponibilizar. Então eu comecei a entender o porquê eu não era convidada e porque o meu corpo ele não era crível para a arte. Então eu entendi que o meu corpo chegava antes de mim. Eu falo isso no manifesto. Eu começo o espetáculo falando, o meu corpo chega antes, sempre na frente, como um muro, um outdoor, um letreiro piscante, independente de quem eu seja. Eu posso ganhar 3 Oscars seguidos. Eu vou continuar sendo uma travesti sul-americana não branca. Então, por mais que eu tivesse, e eu estou dizendo que se eu tivesse nascido nos anos 50, nos anos 60, com a mesma intelectualidade, com a mesma pesquisa, com as mesmas aptidões técnicas, eu não teria ido a lugar nenhum. Eu só estou porque eu nasci em 81, porque senão também não estaria falando sobre isso. Então também tem esse momento histórico. O caminho foi preparado para mim, para eu poder estar aqui falando isso hoje. E eu também, quando eu percebi, quando eu lancei o Representatividade, que nem as pessoas trans entendiam que era representatividade, eu percebi que eu precisava tomar essa responsabilidade para mim. Porque eu era, naquele momento, a pessoa apta para enfrentar a censura e falar assim: eu estou sendo censurada porque eu sei, eu não levei no sucesso, na coisa e eu estou dizendo isso porque as pessoas acham que a minha carreira foi alavancada pela censura, e eu queria deixar bem nítido aqui: não há nenhum lado bom da censura. Nenhum. A minha censura, a tal. E aí, ontem, falando com a produtora, a Gabi Gonçalves, da Corpo Raciado, que é a minha parceira, a gente falou por que alguns artistas não tiveram, então, a sua carreira alavancada se várias pessoas foram atacadas. Aí a Gabi me falou uma coisa muito sábia, porque a luta deles é individual, a minha foi coletiva. Porque eu digo sobre o corpo travesti, eu não digo sobre Renata Carvalho. Quando eu percebi que o ódio não era direcionado a Renata Carvalho, porque ninguém me conhece, a minha fama ela é muito mais intelectualizada. Se eu saio na rua, eu sou uma travesti, ninguém sabe que eu sou atriz, ninguém sabe que eu sou transpóloga. Ainda mais eu moro em São Paulo, eu sou uma prostituta aqui. Então, o que dificultava essa. Gente, eu sou aquário com gêmeos, eu falo demais, me interrompam. Porque eu gosto do encontro transpofágico, as pessoas irem falando, irem provocando, porque senão eu fico falando, e fica um saco. Então, eu fui atrás dessas questões que me tiravam. Então, eu descobri que, por eu ser um corpo não humano,
para os artistas cisgêneros, eu não teria capacidade de humanizar uma vida, porque o meu corpo não é humano. Então vamos chamar um ator cisgênero. Dizem também que é limitar o corpo trans, que nós só interpretamos personagens trans. Aí eu devolvo. Então, Fernanda Montenegro é limitada? Porque ela só interpretou personagens cisgêneros, de mulheres? Então, Antônio Fagundes é limitado porque ele só interpretou personagens de homens cisgêneros? Porque não nos vem com pluralidade, não nos vem com diversidade. Eu faço várias travestis na arte, e todas são diferentes, porque elas são diferentes. Porque eu sou atriz, se você vê eu em Manifesto, eu em Jesus, eu em Pico da Neblina, eu em Vento Seco, em Os Primeiros Soldados, não são a mesma personagem. E aí eles falam que nós não somos atrizes porque nós estamos nos imitando. Porque, mais uma vez, não nos vem com pluralidade. Então, quando a Carol faz uma mulher cisgênera, no teatro a Carol não é uma atriz, ela está imitando, porque ela é uma mulher cisgênera. Porque as pessoas não veem a travesti, a personagem como travesti, com as suas nuances. Então, o que eu estou lutando, o que eu chamo de uma democracia cênica, ampla, geral e restrita, onde todos os corpos podem ser tudo. Aí eu vou trazer Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, que ele fala assim, até para o bem da democracia, às vezes é preciso tirar a democracia. Então, o que eu estou pedindo agora é tirando essa democracia que não chega, que não é democrático e não chega a todos os corpos, para que agora, nesse momento histórico, nós, artistas, tomemos essa responsabilidade ética. E aí podemos falar sobre ética também, que estamos na academia. Que pelos próximos 30 anos nós paremos de interpretar personagens trans e passamos a incluir corpos trans nas artes. E isso aconteceu quando eu lancei em 2007. Hoje as pessoas, eu estou aqui porque as pessoas, ou estou aqui hoje nessa sala, mesmo sendo uma travesti sem graduação, porque as pessoas acadêmicas perceberam que a minha pesquisa deu certo. Mudou o mercado brasileiro. Nunca se viu tantas artistas trans nas artes. Hoje em dia, eu esbarro na coxia. Antigamente, eu abria os braços e não encontrava ninguém. E como transpóloga, eu quero fazer um apontamento. Daqui a 5 anos, a vida média... Tá tendo gravado, né? Daqui a 5, 10 anos, a vida média da travesti brasileira vai ter aumentado. E sabe por quê? Porque quando a representatividade faz com que nossos corpos estejam presentes nos espaços. Nossos corpos presentes nos espaços, as pessoas não trans, as pessoas cisgêneras são obrigadas a conviver com os nossos corpos. E é no convívio, e só com ele, que nós vamos conseguir ter a nítida percepção da igualdade. Para concluir só essa primeira parte, eu vou trazer Robin DiAngelo, não sei se todos conhecem, que é uma pesquisadora estadunidense, que ela estuda fragilidade branca. E eu estou estudando ela, inclusive chegou White Fragile, e ela tem aqui em português, não basta ser racista, tem que ser antirracista. E aí tem um vídeo dela, que ela está numa faculdade branca, com pessoas brancas, e eu sempre transpofagizo. Aí eu vou fazer essa pergunta para a gente aqui. Quem são as pessoas que atravancam ou que não deixam avançar a questão da transfobia e do racismo, da gordofobia? Quem são essas pessoas? Tem gente? Chuta. Bolsonaro? Sabe quem? Nós, as pessoas progressistas. Porque nós gastamos mais tempo e energia tentando provar que não somos transfóbicos, que não somos racistas, do que combatendo ela. Então, por exemplo, nessa questão de representatividade trans, eu chamo que a gente quer construir pontes. O negócio é construir pontes. Só que existe um muro no representatividade, e ele é um muro G, o muro gay. Aonde a gente tem mais dificuldade no avanço da questão do transexo são com os homens gays. Porque os homens cisgêneros, mesmo os gays, eles acreditam que eles vão perder espaço, ou que eles não vão poder mais usar salto, colocar batom, ou vestir-se com roupas femininas dentro do teatro. Que eles não vão poder mais brincar
de feminino e masculino. Mas aí eu queria acalmar vocês, homens cisgêneros, gays, e homens cisgêneros não gays. Vocês fazem isso desde que o teatro é teatro. E aí, porque isso eu fico pensando, as mulheres brancas progressistas no sufrágio feminino, que não queriam que os homens negros estivessem em poder ou voto, muito menos as mulheres negras, porque elas tinham que ter primeiro. Eu penso nos artistas progressistas, até o Procopio Ferreira, na questão do blackface. Eu penso nas pessoas progressistas que são LGBTs, são gays, lésbicas e são contra representatividade. Ou os gays que acham. E aí eu falo, sempre falo assim: o teatro perdeu quando as mulheres cisgêneras brancas entraram no. Ou ele largou? Os homens deixaram de fazer papéis femininos? O teatro perdeu quando as pessoas negras começaram a entrar? Robin DiAngelo, isso mesmo, quem escreveu, Antônio. Amo, amo. Enfim, eu acho que é um pouco isso, que falei demais, de beber água. Imagina, Renata, olha, não está falando demais, não. Eu acho que é muito importante. E eu queria também somar ao que você está falando, mas antes, trazer uma proposição também sobre isso. Mas antes, eu queria passar para a Eliana, para saber se a Eliana gostaria de, para não ficar também só eu perguntando, essa conversa são de nós duas, se a Eliana gostaria de agora fazer alguma colocação, como é que você. Sim, obrigada, Marta. Sim, obrigada. Eu acho muito importante, Renata, quando você agora ao final, não? Eu acho importante tudo o que você falou, mas eu quero retomar com precisão essa última parte que você señalou, quando você fala o que eu compreendi como a necessidade de refletir e de repensar as problemáticas fundamentalistas e negacionistas, sim? E você fala de todos os problemas que para nós em América Latina tem traído o pensamento duro, tão incerto na academia feminista branca, não? Branca, todo esse pensamento do que eu acho também colonial, não? Das feministas brancas. E quando eu quisesse fazer uma pequena distinção, não? Quando nós falamos quando eu digo, não falo só de eu, sino de um pouco o coletivo, o pensamento que conecta uma coletividade, não? Quando falamos dessa ideia do feminismo branco, da academia branca, do feminismo branco, não é só uma questão de pele, sim? Não é só uma questão de pele, é também uma questão de pele, mas não só é isso, não? Porque nós pareceríamos também um pouco racistas se nós falamos só desde aí, não? É também uma questão de pensamento, sim? O blanqueamento, essa ideia, não, de tentar blanquear o pensamento misto, o pensamento negro, não? Eu prefiro falar, não, de tal qual as feministas negras se autonominan, não? Feministas negras, elas não buscam outro adjetivo, elas se colocam mesmas como o feminismo negro, sim? Eu acho muito potente essa possibilidade, não, de nombrar o cor, sim? Porque o cor não é só racial, sim? É colonial, sim? É mais que nada colonial, não? Tem uma força colonial muito grande. Então, essa coisa que você disse, eu acho que para mim é muito necessária, porque ainda em nossos espaços comuns, nós temos essa problemática do fundamentalismo, do separatismo, não? Mulheres, homens, mulheres, feminismo e não transfeminismo, não? Esses espaços de separação que eu acho que são
muito perigosos, sim? Porque quando se fazem essas separações, muitas vezes se repetem, não? Os problemas contra os quais estamos lutando, sim? Essa era uma primeira questão que eu queria ressaltar, sim? De seus colocações, que acho que são muito importantes. Y la segunda cuestión, voy a explicarme, me siento más tranquila hablando directamente ¿no? Como pienso. La segunda cuestión que me parece importante es que su pensamiento, Renata, todas sus reflexiones, eh, sus contribuciones importantes, creo que incluso a la academia, incluso, ¿sí? Y cuando digo incluso es porque, por una cuestión, el incluso, aclaro por qué incluso, ¿no? Como una consideración, porque creo que el primer sentido de los aportes, de todo lo que se está construyendo en las luchas y en las prácticas feministas, trans, etcétera, contrarraciales, son ante todo deseos de producir aportes a la práctica, ¿sí? A quienes están trabajando en ella, ¿sí? Y menos una preocupación por la academia. Yo creo que una de las maneras que tenemos de quitarle poder a la academia es justamente dejar de pensar en que las cosas que hacemos tienen que estar incluidas en la academia, ¿no? Creo que hoy en día la academia está siendo muy cuestionada hasta por esa manera, ese tipo de discurso en el cual se ha afianzado y que ha terminado siendo un discurso, una forma de escritura que entorpece la comunicación, ¿sí? Como ha dicho claramente Bell Hooks, ¿sí? Cuando habla y dice, yo quiero escribir para personas que tienen esos problemas. Yo quiero escribir para todo tipo de personas, no solo para académicos ni para académicas, ¿no? Entonces yo creo que la academia tiene que transformar su lenguaje, ¿no? Y creo que ya hay más conciencia y en eso le debemos mucho a todos los aportes que están llegando del mundo de la lucha y de las prácticas feministas, trans, por decir negras, contrarraciales, contracoloniales, ¿no? Creo que es muy importante lo que está ocurriendo desde allí. Y en ese sentido, luego, para no alargar más mi intervención, luego me gustaría retomar buscando información sobre ti, leyéndote tus entrevistas, encontré también varias de estas expresiones, ¿no? Que me interesan los caminos que se extienden desde estas expresiones que tú has colocado. Por ejemplo, en un camino que después voy a retomar, dramaturgia y escrevivencia, ¿sí? Ese es un camino que me interesa mucho retomar. En otro sentido, me interesa comentar la dimensión de transpóloga, ¿sí? Esa, en otro camino. Me interesa retomar estas nociones en dos caminos, en dos repercusiones importantes, ¿sí? Lo dejo para después, porque disculpen que me extendí mucho en la intervención. Ah, das palavras, eu preciso falar de algumas coisas. Porque eu sempre fui muito das palavras, né? Eu sempre fui do neologismo. E aí, eu li uma vez o Roland Barthes em aula, e ele diz que a língua é fascista. E não porque ela te impede de dizer, mas porque ela obriga. Então temos que trapacear a língua. E o Riobaldo, não sei se você conhece, no Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, é o meu livro de cabeceira. Ah, inclusive, vou fazer no teatro agora, estou adaptando. Vai ser livre inspiração, mas vai ser Riobaldo transiciona para Renata e vive uma história de amor com o Diadorim. E aí, Riobaldo diz uma coisa assim: tanta coisa na vida falta nome, tanta coisa importante na vida falta nome. E quando quando eu lancei o Representatividade, e eu já brincava com isso, traviarcado, que é o pós-patriarcado, que é onde todos os corpos são naturais. Então, eu falo Evoé traviarcado, porque como artista eu preciso criar e parir esses futuros possíveis.
Eu preciso imaginar esses futuros, né? E aí, travaturgia, por mais que eu ame criar palavras, não é minha. Mas é da minha amicíssima professora travesti, Ave Terrena. E aí, como ela sabe disso, então quando eu tava falando, ela falou, é uma travaturgia. Eu falei, peguei e nomeio e escrevi Vivência, da minha Conceição Evaristo, que ela quer escrever sobre a partir do olhar travesti, né? Desse olhar, porque não tem como, porque eu ser travesti ampliou o meu olhar. Ele me deixou mais humana. E aí comecei a ser. E aí começaram a dizer que não fui eu que criei a representatividade trans, que não fui eu que criei o Monarch. E aí eu falei assim, e dentro do grupo onde eu criei, com pessoas trans. E aí eu falei assim, então vamos me responder publicamente. E aí foi quando eu comecei a me nomear, juntando tudo isso. E aí eu falei assim, eu já sei o que eu sou. E quando eu descobri que eu era transpóloga, mudou minha vida. Porque eu sou uma travesti que estuda o corpo trans travesti. Então eu sou mais que antropóloga. Eu sou transpóloga. Porque eu estudo o humano, mas eu estudo o humano a partir do olhar do corpo travesti. Porque se uma travesti, todas as travestis no mundo negras estiverem sendo bem tratadas, todas as pessoas terão sido humanizadas. Eu vi uma entrevista, uma pesquisa uma vez, e fala quem as pessoas mais odeiam. A última era a travesti. Acima da travesti eram os usuários dependentes de crack. E eles ganhavam da travesti porque as pessoas tinham pena deles. Quando eu li Travestis e Prisões, e eu entendi que na abjeção eu sou abjeto, para mim também foi muito forte. Quando eu entendi que dentro do lugar mais abjeto da sociedade, onde ninguém quer saber o que está acontecendo lá dentro, quer que se exploda, lá dentro nós somos abjetos. Lá dentro nós precisamos ser separadas para não sermos mortas. Então isso também denuncia. E como transpóloga, eu sei que como essa coisa da, de você não pode se colocar, né, na pesquisa, né? A pessoa não pode ser. Ai, como é o nome quando fala que é. Não é efêmera, gente. Quando a pesquisa é feita. Nossa, me fugiu a palavra. É, mas não tem como a minha pesquisa ela não ser afetada pela minha vivência. Então, eu aprendi também, como transpóloga e pesquisadora, do micro a ir para o macro. Do macro, eu entender o meu micro, né? Não é etnografia, não. A palavra quando você está falando o que você está vivendo, na pesquisa, esqueci o nome, gente, tem a palavra, aqui, mas eu fugi. Quando eu esquecer, eu lembro, assim. Então, foi daí que eu comecei a criar as palavras, né? Então, traviarcado, o coletivo T, a minha transancestralidade, transpofagia, transfake. Eu comecei a entender que para eu falar de algumas coisas que não tinham nome, eu precisava nomear. Por isso que eu falo sobre as narrativas, por isso que eu nomeio as narrativas. E eu explico as narrativas no drama e na comédia. E dou figurino, maquiagem, eu dou o tipo de interpretação. Porque nessa minha pesquisa também não ficou só na academia, né? Porque eu também tem muitos livros acadêmicos, mas eu também vou para filmes, séries, revistas, entrevistas, e vou juntando isso. E aí eu vou pegando essas coisas que se repetem, né? Porque o perigo da história única é a repetição, né? E aí eu só comecei a ser legitimada como pesquisadora no Brasil em 2019, e eu lancei o Monarch em 2017, porque saiu um filme hollywoodiano produzido por artistas trans chamada Disclosure, Revelação. E eu recebi a mensagem, as pessoas falando assim, Renata, o filme está falando sobre a sua pesquisa. Eu lembro quando eu vi Revelação, eu tive que ver assim umas 4 vezes, porque eu não conseguia parar de chorar. Porque foi a primeira vez que uma pessoa, que um grupo de artistas trans estavam falando também o que eu estava falando aqui no. E aí eu comecei a ser validada por uma. E a gente nem é colonial, viu, gente? A gente nem é um pouco americanizada. E aí, quando eu fui validada
pelas trans nova-iorquinas estadunidenses que a minha pesquisa começou, e aí as pessoas começaram a olhar para o que eu estava falando. E é o que eu digo hoje, por exemplo, a gente estava agora eu estou numa conversa com o filme O País O2, que tem a prática do transfake já histórica, e aí a atriz se reconhece, e quando eu vou hoje numa discussão sobre transfake, para mim eu estou em 2017, porque eu estou falando sobre ética em 2023, a ética do comprometimento. Eu estou falando de narrativas estereotipadas, narrativas viciadas. Eu estou falando de reprodução, de reconstrução de imaginário. Então, e dentro disso, nesse neologismo que eu fui criando e nomeando todas essas questões e falando sobre isso, né? Quando eu digo mais uma vez que eu tomei essa responsabilidade para mim, e aí eu vou falar por que eu tomei essa responsabilidade para mim, porque quando eu lancei o Representatividade, eu fui conhecida como muito violenta. Tudo bem que é fácil colocar o meu corpo como violento, mas eu era muito quente. Então eu ia com muita quentura para os grupos, para o SATED, enfim. E aí eu percebi que as pessoas não falavam sobre a minha pesquisa, elas só falavam sobre a minha violência, elas colocavam cortinas de fumaça e tentavam fazer um malabarismo acadêmico, que eu chamo de um malabarismo teórico para derrubar as minhas pesquisas. Só que eles não contavam que eu, mesmo sem graduação, eu entendia o que era dissidente, o que era algumas, né, eu entendia do que estava sendo dito, porque eu estava me alimentando há um tempo já dessa academia. Enfim, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo. Eu ia falar, eu sou aquário com gêmeos, gente. Eu tô falando, eu tô aqui assim, ó, pensando no Então, próximo. eu quero, então, aproveitar e trazer um pouco, assim, quando você, Renata, fala da necessidade de nomear coisas. Eu acho isso uma das coisas fundamentais, porque a gente está falando de pacto de branquitude, né? E existe o pacto da escrita. Existe um pacto da escrita que é necessário quebrar. E E o também pacto da cisgeneridade, que não falamos, mas é o pacto da cisgeneridade. o pacto da cisgeneridade, o pacto da heterossexualidade, o pacto da branquitude, mas que vai além também desses marcadores, como gênero, como heterossexualidade. Por quê? Porque esses marcadores, na verdade, eles acabam contaminando uma cadeia de ações, de proposições e de várias práticas que não estão inseridas na sua essencialidade. Mas pensar no pacto, aí pensando aqui na questão dessa academia, que ela é totalmente homofóbica, transfóbica, e num pacto de branquitude, existe um pacto da escrita que ela precisa mesmo ser quebrado. E aí eu vou utilizar uma palavra quebrado, como vai... eu gosto muito dos escritos da Sara Ahmed, justamente porque ela vai tentar uma escrita que, como a Eliana trouxe, que é uma escrita que vai revelar algo de si, um relato de si, que é algo que se aproxima, que são das nossas vivências, das nossas dores, das violências sofridas. Então, ela vai trazer tudo o que ela sente enquanto mulher negra e todas as violências que ela vai sentindo. Mas quebrar esse pacto da violência, eu gosto muito disso, porque é justamente quebrar o medo e a obediência, o consenso do medo da obediência. Então, tudo que tem consenso é algo que precisa ser quebrado imediatamente. E quando a Eliana diz junto a, eu adoro a ideia de junto a. E você faz muito isso nos seus espetáculos, tanto de forma pedagógica como de forma de linguagem. E na sua fala também, que é uma fala muito potente, né? E totalmente inserida no contexto das discussões que te interessam e que nos interessam também particularmente. Mas esse junto a é muito importante, porque não é um junto a para criar um consenso, digamos assim, unívoco, porque criar um consenso é também uma violência, sem dúvida nenhuma. Mas é esse junto a que vai abalar justamente essas lógicas dualistas, binárias, de um pensamento acadêmico que vai se guiar pela não contradição. Então, a ideia do junto a é criar, como vai dizer que eu também reverencio aqui, a Silvia Cusicanqui, que é criar uma zona de contradições, de dissenso, de falas, de polifonia. E isso é maravilhoso, porque vai revelar
aquilo que outros saberes, outros mundos. E aquilo que você falou, que também me é muito caro, na ideia de criar zonas de afeto, né? Embriões de futuro, novos possíveis. E aí eu digo que você, Renata, como atriz, artista, diretora e tal, você está, além disso, e como transpóloga, criando uma zona de inspiração para jovens, meninas, garotas, sabe, trans, travestis, que vão se inspirar com a sua trajetória, com a potência do seu trabalho. E isso é muito importante, porque isso é criar embriões de futuro para essas jovens meninas trans e travestis. Então, você faz da arte uma organização, uma forma de uma organização política, pedagógica e estética que ela vem a partir da crítica e da rejeição. Isso é um grande diferencial. Eu fico até mesmo meio arrepiada, porque é disso que você fala. Você sai de uma zona de violência, de crítica, de rejeição, de anulação, de genocídio, e cria uma potência, de uma força estética, de um corpo travesti que você fala na sua peça, esse corpo é o corpo de uma travesti, eu sou uma travesti. E são essas as palavras que realmente vão quebrar com esses pactos da escrita. Então, assim, não é bem uma pergunta, mas é que realmente eu fico também muito impactada com a sua fala, porque é essa prática de colonialidade neoliberal que nós estamos juntos. Apesar de todas as diferenças, né, dos feminismos e etc., eu acho que criar essa zona de contato é esse lugar onde a gente pode ter uma conversa. Acho que a conversa é esse lugar, né, que é muito bacana. A Duane E aí, levantou. sim, só antes da Duane Fala. entrar, porque eu perdi. Da escrita, eu preciso falar dessa questão era da violência que eu estava falando e eu esqueci. E aí eu era muito quente, independente do que estava passando pela minha vida, ninguém queria saber sobre isso. E não debatiam sobre e colocar uma cortina de fumaça. E eu vi que eu estava perdendo, que eu era a pessoa naquele momento que poderia entrar em alguns espaços e mudar o mercado brasileiro. Então eu precisava entrar em alguns espaços e a minha violência não está, a minha reação violenta não estava possibilitando isso. Eu precisava entrar na Globo, na Netflix, na O2. E aí, um dia eu estava na rua e eu vi uma travesti prostituta sendo muito violenta. E aí eu falei assim comigo, imediatamente falei assim, nossa, como ela foi violenta. Não precisava de ter isso. E aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, nossa, Alecrim Dourado, e por que você é violenta? Por que, mesmo você sendo uma atriz, viajando o mundo, você não consegue ser calma e quer calma dela? E aí eu tomei essa responsabilidade para mim e fui estudar comunicação não violenta. E aí eu percebi que eu preciso falar sempre nesse tom de voz. Porque se eu falar um pouco mais alto, eu vou ser violenta. Então, eu tive que trabalhar, além disso, muita terapia, óbvio, trabalhar isso nessa questão de o que eu falo não ter ramificações, que as pessoas não desviem o que eu falo. Quando eu também vou para a escrita, tem uma coisa muito louca, assim, eu não me assumia como escritora ou como dramaturga, e eu faço isso há anos. Porque eu achava que eu tinha que escrever Memórias Próximas de Brás Cubas. Eu achava que eu já tinha que escrever um clássico. E eu achava que eu não tinha escrita para isso. Aí, caiu no meu colo, idiota, eu lembrei do Plínio Marcos, que é um dramaturgo santista. Ele não tem uma linguagem coloquial. Lembrei de Carolina de Jesus. Aí eu fui ver Marcelino Freire. Aí eu falei, gente, eu posso escrever da minha forma. E aí eu fui para os espaços de criação para poder criar. Então eu fui para direção, produção, maquiagem e dramaturgia para eu poder criar espaços aonde o meu corpo possa ser sujeito. Então por isso que hoje eu escrevo personagens trans. Por isso que hoje eu lanço livro, lanço filme. Sabe por quê? Porque a gente tem história. A gente só não tem memória porque ela foi apagada, incendiada, jogada fora, nazismo, fascismo, Santa Inquisição. Então, eu quero que as pessoas, porque eu falo isso, parece, mas eu não trabalho para mim. Porque eu não posso mais fazer os personagens, eu já passei.
da idade. Eu tenho 42 anos. Eu estou trabalhando para a travesti que está nascendo hoje. E que ela nem sabe que é travesti. Mas que ela possa fazer a mocinha. E aí, quando eu fico menos quente, porque isso não quer dizer que eu não possa gritar, as pessoas confundem comunicação não violenta com não poder gritar. Eu aprendi a controlar minha raiva com Audre Lorde, Castiel Vitorino. Aliás, leiam elas. E aí, eu consegui entrar na Globo, eu consegui entrar na Netflix, eu consegui entrar na O2. E quando eu conseguisse mudar esses três, eu mudaria o mercado brasileiro. E aí foi isso que eu, de certa forma, fiz no sentido de tentar abrir esses espaços, de tentar entender. Hoje, a maior emissora do Brasil, em todas as suas novelas, tem atrizes trans e atores trans. Tem pessoa, e o meu nome é barrado lá dentro. E tudo bem. Em todas as novelas tem pessoas trans. Tem autores que me odeiam. Vocês não podem falar meu nome perto deles. Valci Carrasco. Ai, não pode falar o nome que tá gravando. Mas essas pessoas que todo mundo sabe que eu lutei publicamente, porque eu era a única pessoa que dava cara. Hoje, eu fico feliz que se eu morrer hoje, o assunto não depende mais de mim. Obrigada, Renata. Duane levantou, por favor. Oi, com licença, tudo bem? Ai, tô nervosa, tava nervosa, tô tensa, desculpa. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Eu tô maquiada, que eu tava fazendo uma gravação agora há pouco para um trabalho meu. Ah, Ai, eu tô até com vergonha de falar, gente, mas assim, sou acadêmica da UFSM, sou do Rio Grande do Sul. Tô fazendo graduação de licenciatura em teatro, tô no meu penúltimo ano. E queria falar um pouco, tipo, dos assuntos que vocês trouxeram. É bem complexo, assim, né? Porque aqui a gente é bem do interior de um estado que vocês devem conhecer a fama do Rio Grande do Sul, né, gente? Então, assim, não sei se a Renata já esteve, se alguém aqui já esteve no Rio Grande do Sul, enfim, acho que você já esteve. Não consegui assistir você, infelizmente, porque eu moro longe da capital e não tenho recursos para ir, mas você esteve em Porto Alegre não faz muito, né? E eu fico bem tocada porque ano que vem eu vou pro TCC e eu quero muito ter você como referência para o meu TCC. E estou em conexão também com outras artistas trans do teatro que estão também em licenciatura. Eu tenho uma amiga que eu estou muito feliz que ela está fazendo mestrado na URGS. E a gente está levantando essas conexões aqui também, mas é muito difícil. E eu percebo como é muito difícil e é muito triste, eu me sinto muito indignada, porque aqui na cidade que eu estou, por exemplo, tem teatros, né? Mas a única vez que a gente vê os temas trans sendo tratados dentro de espetáculos são num espetáculo que tem transfake, que é baseado em transfake. Então, é bem complexo viver aqui e eu tenho só uma outra colega travesti no curso. Ela recém entrou, né? Então a gente também não se dialoga muito pelas disciplinas do curso, né? Tem aquela coisa do curso ter um andamento, e aí a gente não se encontra, consegue se encontrar muito, mas a gente percebe, e isso que a Renata falou, de as pessoas trans também não entenderem o que é representatividade, é muito real aqui, ainda é muito real, e é muito difícil, sabe? Levar isso. Então, eu também me coloco, Renata, assim, enfim, eu também me sinto, assim, nessa missão de reverter esse cenário aqui, sabe? De eu e de outras e outros, enfim, pessoas trans, revertemos esse cenário aqui. Nós também estamos passando agora por uma acadêmica de um outro curso da Universidade das Ciências Sociais, que é a Radifem, extremamente transfóbica, e que ela está fazendo trabalhos, entre aspas, científicos, né,
baseados em pura transfobia, e a universidade não repudia, a universidade mantém ela no lugar exato onde ela está, porque diz que isso é defender pluralidade de ideia. Então, assim, é muito difícil, porque a gente batalha muito para fazer as coisas mudarem, mas a gente não tem poder institucional, a gente não tem poder institucional nenhum, não tem nenhuma pessoa trans em cargo de poder. E ver o seu trabalho e de outras, né, pessoas trans é o que alimenta a gente de perceber que é possível, sabe? Que é possível reverter. E eu tô muito emocionada porque eu não conhecia a história de vida da Renata tão profundamente. E eu me toco porque eu tô agora fazendo também um papel de uma pessoa trans, de uma mulher trans. Eu não me identifico quanto mulher trans, me identifico quanto travesti, mas não como mulher. E tô fazendo uma mulher trans agora. E é o primeiro papel que eu faço de uma pessoa trans, desde que eu comecei a atuar. Tá sendo bem difícil, por isso que eu falei dos estereótipos. Acho que foi a Renata entrar na sala até. Falei sobre a questão dos estereótipos, porque é muito difícil lidar com eles. A gente sofre muito essa pressão de se encaixar dentro do estereótipo quando tá atuando. E fico tocada porque a minha personagem, eu vejo ela como uma personagem que tem aproximadamente a idade da Renata. Então, também percebo esse paralelo. Enfim, obrigada, já falei bastante, foi muita coisa. Obrigada, Duane. Renata? Eu dizer que eu sempre fico emocionada vendo pessoas trans fazendo universidade. Era o meu sonho fazer universidade de teatro. Eu sempre fico emocionada mesmo. E eu só consegui entrar na universidade porque era impossível entrar na universidade na minha época, com 39 anos. Mas é óbvio que o assunto está mais avançado no Brasil, mas ele ainda não chegou em todos os lugares. E aí, ser a primeira é muito difícil. E aí, também entender que você não vai mudar uma estrutura do dia para a noite. Como diz o feminismo negro, somos água se infiltrando nas estruturas. E até essas águas infiltrar, realmente fazer efeito, demora. E aí, eu também, na militância, eu descobri uma coisa que é o tempo. Tem coisas que eu só entendi que só deram certo hoje, por causa do tempo, que passou 6 anos que eu lancei. Né? Então, como vocês são as primeiras que estão chegando, e tomar essa responsabilidade para você, que bom que você tomou, também não poderia ter tomado. Eu discuti hoje, conversei com a minha terapeuta sobre isso, assim, por que que nós sempre temos que lutar? Por que todas as pessoas negras, todas as pessoas LGBTs têm que lutar? Às vezes a pessoa só quer viver. Eu digo que às vezes eu só quero ir comprar pão. Não quero falar sobre gênero. Mas que bom, fico muito feliz que você está na universidade, não desista. Não E será um vou, prazer não, estar no seu vou, trabalho. E será não um vou. prazer estar no seu trabalho. Ah, Que não, bom. não vou desistir, não. E a minha amiga Alice também vai seguir em frente. A gente não vai dar o braço a torcer, não. Eu vou me formar no que vem, se tudo der certo, já vou pro mestrado, Eu bem vou, louco. Eu vou, E aí tem uma coisa que também que eu falo bastante, assim, que é o que eu trago nos meus trabalhos, que é assim, esta luta, ela também é pedagógica. Existem pessoas que não estão atentas mesmo, gente. Mesmo. E eu percebi isso quando eu lancei o Representatividade. Alguns amigos meus que fizeram teatro comigo há muito tempo em Santos não entenderam quando eu lancei. Mas eu tinha paciência para explicar para eles. Eu percebi que eu precisava ter a paciência de explicar, de ser didática, de ser de alguma forma, porque essa luta é pedagógica. Então, os meus trabalhos artísticos o que eu quero com eles? Eu quero passar. Qual é a mensagem que eu quero passar? Eu fico pensando qual é a peça que a minha criança travesti gostaria de ter visto. Qual é a peça que a minha adolescente travesti gostaria de ter visto? Eu quero que as pessoas saiam do meu trabalho, as pessoas trans, não achando que vão morrer, achando que elas podem hoje entrar na universidade de teatro e ter uma carreira de 27 anos como eu. Isso é representatividade. Isso é a possibilidade. A representatividade é você ver que, primeiro, nossa, existe uma atriz trans, existem atrizes trans. É possível.
Então você pode tentar percorrer esse caminho porque ele já foi percorrido. E que dentro desse caminho você pode descobrir outros. Isso é o poder da representatividade. Esse despertar do que é possível, do que eu também posso ser atriz, do que eu também posso ser segura. Agora, eu estou numa campanha para os locais arquitetônicos, a arquitetura artística, os grupos, os coletivos, eles tornem os lugares de apresentação seguro para pessoas trans, pessoas negras, periféricas, que eles ah, assumam essa responsabilidade ética de ser um lugar seguro, que as pessoas trans não só estejam seguras nos meus espetáculos. Isso também é formação de plateia, porque hoje eu estava lutando por representatividade, estou lutando ainda por representatividade no palco, na parte de trás, no backstage, mas também precisamos lutar por representatividade trans na plateia. Algumas pessoas trans nem sabem que podem entrar no teatro. E eu estou dizendo isso, eu já era atriz, morava em Santos, participei do Mirada, que é o festival do Sesc, e eu não sabia que eu podia entrar no Sesc. E toda vez que eu entrava com crachá, o crachá estava bem à mostra, eu entrava devagar, porque eu achava que o segurança ia me parar. Porque eu não sabia que aquele lugar era um bem coletivo. Porque nós, pessoas trans, corpos dissidentes, nós não temos respeitabilidade social. Nós não temos humanidade para conviver socialmente. Então, a gente não faz parte desse bem coletivo. Então, é saber. Então, a campanha que eu tenho agora é que a arte também é para os nossos corpos. E que os artistas separem sempre poucos ingressos para esses corpos. Porque eu não fui em vários teatros, em peças de teatro, porque eu não tinha dinheiro. Eu só sou atriz até hoje porque eu só fiz teatro de graça. Eu nunca paguei para fazer teatro. Então, eu acho que é esse acesso, essa facilidade do acesso. Porque o acesso está aí, mas essa facilidade. E entender que você está lidando com essa população, que é uma população mais vulnerável, que não está. O meu filme Corpo Sua Autobiografia, eu faço uma metáfora com coronavírus. Eu digo que nós, travestis e pessoas trans, nós já conhecemos isolamento social e familiar, nós já sabemos o que é não ir a lugares muito cheios. E não foi o coronavírus, foi por eu ser uma travesti. E o que vai levando a gente ao confinamento doméstico por ser travesti. Que aí você deixa de sair de casa para receber violência, para não ter violência, você fica em casa. Enfim, me alonguei demais e fugi do tema. Obrigada. Gente, obrigada, Renata. A gente precisa encerrar daqui a uns 10 minutinhos. Queria lançar assim, para todos que estão aqui, Tiago, Antônio, Francisco, enfim, que queiram fazer alguma questão, colocar alguma questão ou alguma pergunta, ou acrescentar aqui na nossa conversa com a Renata. Alguém gostaria de... Eu tenho. Renata, eu queria saber de você, de alguma forma, você que está negociando, né, com os poderes políticos e empresariais, né, sendo quem você é, representando os artistas contemporâneos, né? E aí eu só queria, é uma dúvida que eu sempre tenho, de que modo que você enxerga esse movimento do capitalismo que se apropria da identidade, mas ele só se apropria de um modo superficial, de modo que você consegue até ver, sim, uma travesti na televisão, mas na estrutura de poder hegemônico você não consegue a ver. Quer dizer, como diretoras, como grandes CEOs, é quase como se tivesse ainda uma luta muito grande para a gente, por exemplo, ver uma travesti como ministra do Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu queria que você me falasse como é que você vê hoje, né, essa noção do capitalismo, porque o capitalismo ele quer fazer dinheiro, né? Então ele vai se apropriando de determinadas, é quase como se ele tivesse, assim como ele faz com a arte, de privatizando a arte, como que você vê essa questão de mercantilizar as práticas e pensando não só as práticas, mas os afetos, né?
e pensando os corpos das travestis, como é que você... Eu estou divagando, se não é nenhuma questão. Como é que você vê isso? São dois pontos aí, né? Entender que esse capitalismo das instituições, porque a censura, acho que é no livro do Adilson Moreira, ele fala assim, o racismo ele é institucional, ele não, enfim, tem uma questão. E aí tem uma coisa que, assim, quando algumas pautas começam a fervilhar socialmente, algumas instituições são cobradas. E elas precisam avançar. Pode ser, e eu falo muito isso assim, se um grupo de teatro chamar uma travesti como totem, mas estiver pagando para ela, vai fazer, sabe o quê, Thiago? Que ela permaneça na arte mais 5 meses, mais um ano. Então, depende do que a gente quer. Quando a gente fala da mudança na Globo, pode começar assim. Mas a gente nunca viu a TV Globo tão preta. Demorou anos. Nós só vamos ver uma ministra travesti quando a gente tiver muitas travestis juízas. Precisamos desse tempo. A ministra negra nós já podemos. Exato. Mas as travestis, ainda talvez não. Muito, que óbvio que deve ter, mas nós não temos um número onde elas sejam específicas, porque a representatividade ela deve ser coletiva. Porque senão você vai ser aí eu vou trazer uma outra travesti de Leal, que é uma professora também, e ela diz assim: o perigo da trava única. Uhum. E aí eu vou dizer assim, como que é mais fácil? Por que a gente fala assim da questão do coletivo? Porque senão se a gente pegar um armazém com 1.000 pessoas e tiver uma pessoa trans, algumas pessoas só vão falar com ela, muitas pessoas não vão chegar, ela vai continuar sendo isolada, está sendo apontada, porque ela é um corpo único, ela é aquele corpo exotificado, aquele não quisto ali, e vai ser dificilmente aquele corpo vai se socializar com as 1.000 pessoas. Mas se dentro do armazém de 1.000 pessoas, 200 forem pessoas trans, vai ser mais fácil naturalizar nossas presenças ali dentro. E aí tem alguns espaços, porque eu ia soltar um texto sobre isso junto com a Antra, não deu tempo de eu escrever. Dessas representatividades, e aí eu vou trazer um pouco o ataque na política. Por que as travestis são tão atacadas na política? Porque quando eu ocupo um lugar de prestígio social, eu desprestigio esse lugar, porque eu sou uma travesti. Então, um político, e político tem vida de rainha e rei, né, gente? Se quem conhece sabe, né? 5.000 assessores, tanto de não sei, paga isso, paga aquilo, paga... É um secto que você tem. E aí, quando tem uma travesti ganhando a mesma coisa que você, tendo o mesmo poder de voz, o número de voto, eu desprestigio esse lugar. Ele deixa de ter prestígio social porque qualquer pessoa chegou, uma travesti chegou ali. A Ediane Maria, porque as mulheres são atacadas, porque é um lugar masculino. Porque as mulheres negras, porque é um lugar branco. Enfim, então tem esse lugar para a gente naturalizar nossas presenças no judiciário. A gente não consegue naturalizar a pensamento das pessoas negras. Quando a gente começar a ter a primeira juíza negra, né, da ministra, nós vamos começar a repensar as leis punitivistas, racistas. Então, é um processo. Então, se nesse momento nós vamos usar como totem uma mulher negra no ministério, que usem. Nós queremos chamar uma travesti para o seu trabalho, mas você vai pagá-la, chame e use como totem. E eu vou te dizer uma coisa, porque quando a gente está presente, muda. E eu estou dizendo isso porque quando a Fábia Mirazes entrou na a Mugunzá foi um grupo muito difícil de aceitar, de parar a prática do transfake, de largar. Quando eles colocaram a Fábia, o Marcos Felipe, da Mugunzá, ele virou para mim e falou assim, eu entendi tudo. E a Fábia é parte da Mugunzá hoje em dia, ela está fazendo outros trabalhos. Então, é natural que se você colocar uma travesti no palco, você vai repensar que no próximo trabalho vai ter que colocar nas partes de criação também para te auxiliar. E aí eu digo, Jack, assim, tem que ir por partes. Eu dizia muito, quando a gente está na militância, Thiago, a gente tem que entender algumas coisas que são para agora, outras que são para médio e outras que são para longo prazo. Eu lembro que no começo eu falava assim, gente, primeiro vamos incluir. Quando a gente incluir, vamos falar de narrativas. A gente falando de narrativa, vamos falar de permanência.
Porque eu não vou conseguir fazer assim, ó, na arte. Virar essa caixa, fazer assim, ó. Nem na sua faculdade do ano. É aos poucos. É denunciando, é insistindo. Porque eles vão fazer de tudo pra gente desistir. E outra coisa, se eu errar, se a Duane errar, todas as travestis vão ser responsabilizadas a partir dela. Mas ninguém vai perguntar para os homens brancos, ninguém perguntou para os homens brancos, ninguém teve matéria para os homens brancos cisgêneros, por que um ex-juiz escreve Enem com N? Uhum. Mas se fosse a Duane falando Enem com N, as pessoas iam me procurar e falar assim: você viu que a Duane, que ela tem licenciatura não sei aonde, ela escreveu Enem com N? Porque eu preciso responder ela, ela precisa me responder. E aí é entender que algumas coisas eu prefiro ter paz do que raiva. Ela fala, Deus me livre. Mas das pessoas, eu vou lutar para ter, mas não que seja eu. Né? Então, só que é como eu falo assim, e não vai acontecer, bati na madeira. Se na próxima eu vou trazer Grande Sertão Veredas, de novo. A um ponto de marca e dele não se pode mais voltar para trás. Mesmo se na próxima eleição bater na boca 3 vezes, tivemos uma deputada federal, nós já tivemos duas, nós não estamos regredindo. Porque é de duas para frente. Tá? Então, é ter esse entendimento de que a gente não vai. Estruturas não se mudam do dia para a noite. É um trabalho, como diz Angela Davis, diz, a liberdade é uma luta constante. E aí eu trago muito a que as pessoas falam a questão da liberdade, tá, vai fechar, desculpa. A questão da liberdade artística, né? Que dizem que a gente é censura da nossa parte, que falava que as pessoas não devem interpretar personagens trans. Aí eu falo que para ter censura precisa de relação de poder, e o poder não estar com as pessoas trans. E aí eu quero trazer uma outra pergunta. Liberdade para você é quando você está livre ou quando o outro está livre? Acho que é isso. Marta, Então, creo que gente, eu acho que Ángela. eu não Sí, estou, eu estou vendo vocês todos fragmentados, Eliana, se você puder. sí. Vos, você continua gravando? Está gravando, só que eu estou num Ah, delay tudo bem. incrível, porque vocês estão se Ah, mexendo ainda e eu não. já, ok. Eu queria colocar outra coisa. Posso? Sim, sim, por favor. Sim, Sim. sim. Tô fazendo um papel de uma pessoa trans, tipo, inclusive tive que incomodar um horror, colocando os argumentos transfake na mesa para fazer a personagem, porque senão ia ser um homem cis fazendo. E aí eu tive que fazer um barraco, né? Mas da forma como a Renata falou também, tipo assim, a gente tem que fazer o barraco, mas daquele jeito que não vão deixar a gente louca, né? É bem complicado. E aí agora eu tô fazendo a personagem. Só que personagem é essa? É uma personagem extremamente estereotipada. Aí que tem uma narrativa extremamente estereotipada. E como é que eu lido com isso, sabe? Então foi bem difícil pra Se mim. você quiser, Ahn, eu não apresentei disponibilizo o meu ainda. artigo que ele fala das narrativas, de repente pode até salvar e você apresentar, não sei se pode ter a mesma narrativa que a sua personagem. Que eu Ah, acho falo, eu ótimo. nomeio algumas narrativas, são mais de uma, assim. É que eu não, se eu tivesse no computador, eu conseguiria. Deixa eu ver se eu consigo, assim, de alguma forma, Você pode só dizer o nome, disponibilizar. que é noto. Mas eu não sei se ele está muito disponível, assim, sabe? Você pode só dizer o nome, que é noto. Deixa eu ver aqui no meu Google Docs. Fico cada aqui, mas podem continuar, desculpa. Deixa eu fechar meu.
Eu acho que a Duane caiu. Acabei de ver que ela, acho que, não sei, parece que ela não está agora. Mas você pode colocar, Renata, porque aí depois a gente dá um jeito de fazer chegar a ela, né? Gente, me desculpe, eu estou completamente fora do tempo de vocês. Vocês estão me escutando a minha fala nesse momento? Agora te escutamos, Marta. Ah, tá. Porque eu estou falando, mas o quadro de vocês está completamente estranho. Eu vejo a Renata falando, mas não está falando, né? Não, mas agora você está Estou no falando. tempo de todos. Certo. Então, eu caí 2 vezes, minha internet está super instável, eu estou num delay em relação a vocês. Eu não sei em que pé estamos. Eu queria saber, Liana ou Carol, se a gente está na finalização das questões. Como é que estamos, gente? Eu estou perdida aqui porque realmente eu estou num delay horrível. Não, depois da pergunta de Tiago e da conversa que colocou Renata a partir da pergunta de Tiago, aí foi quando falou Vê da se você Duane consegue abrir esse e artigo aí, por favor. Eu Seu consegui sim, você abrir a mandou questão. um... Dá para abrir. O negócio é para a Duane, que eu acho que ela caiu. Eu não sei quem tem o contato dela. Ah, ela entrou. Maravilha. Ela falou que já conseguiu Desculpe, abrir. tá? Perdone, Desculpa, Liana, gente. também. Sim, perdone, já me caiu. E aí, quem quiser também ler o artigo, eu falo sobre fragilidade branca em cima da Robin de Ângelo Eu vou também. ler Enfim. também. Branca não, fragilidade cisgênera. Desculpa, fragilidade cisgênera. Sim. Leia e depois me conta. Enfim. Branca não, fragilidade Obrigada por cisgênera. compartilhar. Desculpa, fragilidade cisgênera. Leia Sim, e depois eu me queria, conte. não, Marta, você tinha falado que estávamos já muito perto do tempo do fechamento, não? E eu queria colocar, ou se vocês me permitem, outra coisa pequena que mais bem é uma maneira de persistir sobre questões que falou a Renata, sim? Momento, sí. Tiene, sobre todo, quisiera insistir en esta, Marta habló hace un rato de los quiebres, se quiebran las cuestiones y muchas, pues podríamos decir prácticas, ¿no? Formas de hacer con personas que vienen de experiencias otras, diferentes, ¿no? Y de procesos de lucha que también son procesos de exposición, como dijo ahorita Renata, ¿no? Las personas que luchan siempre están en este límite, ¿no? En este enfrentamiento con eso que ella al principio mencionaba, que yo entiendo como las necropolíticas, ¿no? Las políticas de la muerte. Son absolutamente necesarias para la continuidad de la vida y de la condición humana, porque son formas de parar las persistentes necropolíticas, ¿no? Que es lo que se practica hoy incluso a nivel de gobierno, ¿no? Y la necropolítica ya no es una cuestión aislada ni paramilitar, es una cuestión gubernamental, más que nada, ¿no? Y ustedes creo que lo saben muy bien a partir de la experiencia con Bolsonaro. Pero quería insistir en esta cuestión del quiebre de algo que me parece que está sucediendo mucho, ¿no? Y que es necesario ser muy consciente para mantenerlo, para seguir apuntalándolo. Los quiebres epistemológicos, ¿no? Son bien importantes en este sentido, porque ahorita, Renata, cuando tú mencionaste a propósito de estas terminologías, ¿no? O neologismo que tú fundamentas, porque poéticamente hay muchas cosas que necesitan nombrarse todavía, ¿no? Y nos estamos regresando a los orígenes incluso de la palabra metáfora, ¿no? Necesitamos nombrar muchas cosas, ¿no? Y me parece hermosa esa conexión que tú haces. Cuando tú hablas, tú nombras esta forma, ¿no? Esta palabra, traviarcado, ¿no? Y la noción de, o sea, la comprensión, cómo nos cae el 20, cómo nos cae, cómo entramos en un insight, cuando
en oposición a patriarcado, ¿no? Recordamos patriarcado, ¿no? Es algo, que insisto en esa mina, o sea, no solo la palabra, sino su oponente, ¿no? Porque cuando decimos solo hasta dónde queremos llegar, parecería que se trata de un proceso de sustituciones, ¿no? De destronamiento. Y creo que aquí lo más interesante es el proceso de lucha, de tensión, ¿no? Del traviarcado hasta me trabo diciéndola, traviarcado versus patriarcado, ¿no? Creo que esa encrucijada es muy importante visibilizarla para darle mayor fuerza, ¿no? Al sentido de ese nuevo término, ¿no? De la misma palabra, en el mismo sentido, pienso en cómo se abrió para mí incluso, la comprensión de la condición que tú nombras, transpóloga, cuando tú nombras, no quiero, bueno, yo comprendí algo así como que tú vas en un camino muy diferente a la antropología, por ejemplo, ¿no? Al estudio del antro, ¿no? Antropoceno, pero esta idea del ser masculino casi siempre, ¿no? Del hombre, ¿sí? Del hombre, del centro de la cultura, de los estudios culturales. Y cuando tú colocas en oposición al antropología, antropo, la dimensión trans, ¿no? Y el modo en que es transpología. O sea, creo que la etimología es maravillosa por todos los caminos que nos abre, ¿no? Por la arqueología a la que nos remota, ¿no? La etimología nos lleva a una arqueología del pensamiento que es muy rica, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy lindo, muy importante, además de ser hermoso, poético, potente, creo que es profundamente necesario que tú sigas persistiendo en esto, Renata, ¿sí? Porque es un campo muy necesario, ¿sí? Igual, ya lo último que quiero decir es esta tensión también, porque estoy apuntando cuestiones en el campo de la tensión, ¿no? De lo que se tensa. No es uno ni es otro, es la tensión, ¿no? En el campo de la problemática entre pensamiento y rabia, ¿no? Que es un campo que a mí me puede, o sea, lo amo mucho, esa tensión. Y que bueno, para mí ese reconocimiento de estos planteamientos van de personas como David Copenagua, por ejemplo, ¿no? Que habla de esta problemática de la rabia y de cómo hay que luchar con rabia, y en algún momento, Audre Lorde, ¿no? Incluso Bauman han planteado esta cuestión del pensamiento. Y pienso, escuchando todas las historias que hacías, ¿no? Porque creo que esto también nos atraviesa a muchas personas, esa tendencia muchas veces a dejar que la calentura del pensamiento nos gane, ¿no? El pensamiento se calienta y nos gana, perdemos la batalla, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es importante siempre esta tensión entre cómo no dejar, cómo no permitir que el pensamiento dome a la rabia, domesticar, que el pensamiento no domestique la rabia, ¿sí? Y al mismo tiempo que la rabia no nuble el pensamiento, ¿no? Estas encrucijadas en las que estamos entre pensamiento y rabia, ¿no? Trabajar con la potencia de la rabia sin dejar que la rabia nos nuble y sin dejar que el pensamiento domestique la rabia, ¿no? Eso es algo que allí, que continuamente es una especie de gracia, ¿no? Que no podemos dejar perder. Eh, Eso, muchas gracias, Renata, por todo lo que he escuchado hoy de ti y por existir. Muchas É um gracias. prazer. A minha produtora Ariane, você é nomeada no TCC dela, ela ficou enlouquecida quando eu fiz. Mas sabe esse controle da. Eu entendo perfeitamente que a raiva não, que o pensamento não domestique a raiva e que a raiva não apague o pensamento. Mas sabe por que eu aprendi a controlar a minha raiva? Não foi por causa deles, Mm, foi por causa de mim. mm, Porque quando eu acabava. Então, por exemplo, se entrar uma pessoa aqui agora e ser muito violenta comigo, você vai me ver muito violenta. mm, Só que quando a pessoa pode até, ela vai embora, mas quando ela for embora, a minha energia vai pro pé. mm, Eu tô destruída. Então, hoje eu destruo a pessoa sorrindo. mm, Então, quando eu aprendi a controlar a minha raiva, não que eu não possa gritar, mas eu só vou gritar quando eu quiser.
eu escolhi a boa batalha. Porque senão eu vou brigar com todo mundo. E eu tô dizendo isso que em Jesus e no Representatividade eu passava dias discutindo na internet. Assim, eu não trocava, eu ficava só de pijama o dia inteiro. Meus amigos traziam comida para mim no computador. Eu adoeci. Só a raiva na frente, por mais que meu pensamento estivesse junto. Mas a raiva é o que vinha na frente. Porque as pessoas não queriam me escutar, porque elas vão te desmerecendo. Então isso me desgastou. E aí, como eu já tenho 42 anos, eu fiquei doente. Então, para eu não adoecer mais, eu aprendi a controlar minha raiva. E quando eu falo da comunicação não violenta e controle da raiva, as pessoas acham que eu parei. Não, eu controlei porque eu não quero me sentir mal depois. Então, e a raiva também é uma coisa. Eu lembro quando eu voltei a ter raiva, a minha terapeuta deu um pulo da cadeira e falou assim: ai, que bom, você voltou a ter vida, porque raiva é vida. Eu não tenho ódio, porque o ódio te para. Eu tenho raiva, e muita raiva. Mas eu aprendi a controlá-la e, de uma certa forma, transpofagizar isso em arte. Pegar tudo que a gente falou aqui, esse academicismo, essa ideia, tudo que a gente entendeu, eu acho que o grande trabalho é você transformar isso num discurso poético. Obrigada, Renata. Marta, Eu estou com muitos problemas você na está aí? internet, mas eu estou Por aqui. lo visto, no, Iliana. Ah, sí está. Estou. Está aí, não está? Você está Estou e não liminal. estou. Eu estou assim completamente perdida aqui da internet. Eu caí várias vezes. Vocês estão me ouvindo? Desculpe. Bom, Agradeço imensamente a Renata, a Eliana, a Tiago, Duane, todos que aqui estiveram, Carolina, para esse encontro incrível. Eu queria encerrar dizendo que, e voltando para a questão dos nomes, né, do Traviarcado, que é uma tarefa mesmo, é uma tarefa, eu acho que incide sobre nós, Eliana, uma tarefa para trabalharmos sobre como nos construímos a nós mesmos enquanto existência, em nossa relação com o outro, na nossa relação com o ecossistema, com o conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Eu acho que a gente está vivendo um momento de passagem, de mudanças muito significativas, de transformação, e, e é isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar mesmo nas nossas construções, de como, iluminando mesmo o que podemos ser, o que queremos ser junto ao outro, nesse aspecto relacional. Eu acho que a Renata traz muito isso, esse debate em relação à raiva, eu acho fundamental também, para que o pensamento ele não domestique a raiva, porque a raiva é o que nos mobiliza, é o que nos impulsiona, é o que nos faz mudar, é o que nos faz transformar as coisas, a dizer, não, isso eu não posso viver nessas condições, eu não posso tolerar viver assim. E isso é muito importante, né? E de que forma a raiva, como transformamos a raiva em potência de transformação, em outras formas de pensar e viver, e que possa, de fato, compactuar, criar alianças entre nós. Eu acho que isso é uma que a Renata traz para a gente muito aqui nas falas dela, essa tarefa imaginativa, um treinamento imaginativo para novas epistemologias, para novos saberes. E eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu mesma não estou me ouvindo, não vejo vocês. Então, me deem um sinal, por favor, para a gente finalizar aqui. Sim? te ouvimos. Ah, que bom, porque está Marta? tudo congelado, Sim, te ouvimos. tudo congelado. Gente, então eu gostaria de encerrar novamente agradecendo muitíssimamente a Renata. Sabia se a Renata gostaria de dar uma palavra final para a gente finalizar esse encontro, que foi realmente um encontro transpofágico, perfeito e muito potente para pensarmos aí novos embriões de futuro, novas epistemes e novos lugares de fala. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Dizer que foi muito rico para mim estar aqui hoje. Agradecer a Eliana Diegues, foi muito prazer conhecê-la pessoalmente.
Tchau, gente!